primeiro, obrigado pela conexão, pessoal que está assistindo aqui ao vivo. Muito obrigado. Pessoal que vai ter esse vídeo gravado também, vai ser tenho certeza que a gente vai conseguir colocar aqui bastante conteúdo, Éder. E uma primeira pergunta, com base que você é um cara que passou pela indústria, está no mundo acadêmico. Quando a gente fala de implementação de inteligência artificial, na indústria, na fábrica, e eu sempre costumo dizer que é muito diferente de você entregar pizza, sem desprezar a dificuldade, entregar pizza na hora certa, no momento certo, e de ter inteligência artificial aplicada numa fábrica, né? Então, quais são os pilares? E aí pode ter um monte de gente conectada e um monte de gente assistindo depois de muito tempo na nossa apresentação. O que é que as pessoas têm que ter? O que as fábricas têm que ter para começar a pensar em inteligência artificial? Antes de falar assim, que legal, eu vou implementar inteligência artificial. Não, antes, um passo antes. O que eu preciso ter? Pode ser 7 passos antes? Pode ser 7 passos. Então, tá bom. Então, olá pessoal. Agradeço aí a participação de vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Vamos lá, Mauro. Então, o que acontece? O grande problema que a gente tem é um negócio chamado maturidade de processo. O que acontece com a gente via de regra? Que é o que acontece comigo, né? Eu sou chamado para fazer programas de inteligência artificial, principalmente com a parte de análise de decisão multicritério, que é uma das partes lá da pesquisa operacional, que é a ciência que dá suporte à tomada de decisão. Você tem um nível, né? Você tem uma escala de maturidade dos seus processos. Nessa escala de maturidade dos seus processos, tem lá o nível 1, que você tem basicamente o que a gente chama na fábrica lá de POP, né? Procedimento operacional padrão. E o Mauro está aqui do meu lado, que ele vai me ajudar muito ao longo da palestra, porque daqui a pouco eu vou jogar o demônio de Laplace em cima dele. E ele foi meu gerente de qualidade quando eu era Black Belt. Bom, e daí o que acontece? Daí você percebe que na sua fábrica você não tem processo definido. Então assim, como que eu vou conseguir fazer alguma coisa de forma a implementar a inteligência artificial se eu não tenho processo definido? E daí a gente vai caminhando nessa escala. Até, né? Então a gente vai passar do nível 1 para o nível 5, onde a gente tem um processo que ele está estável, ele está definido e ele tem mentalidade, né? Ele tem um mindset de melhoria contínua, que é a implementação de forma muito simples das metodologias Kaizen. E para a gente controlar tudo isso daí, para a gente ter conhecimento do que está acontecendo dentro do nosso chão de fábrica, a gente tem algumas questões, alguns problemas envolvidos, né? Então o principal problema que a gente tem é um negócio chamado variabilidade. Então o que é a variabilidade? A variabilidade é o erro que a gente tem nas medições e pessoal, o que eu estou falando aqui não é só para a fábrica em si, serve tanto para o chão de fábrica quanto para a parte administrativa da fábrica ou para a área de serviços. E para que você tenha isso daí, o básico do básico é você ter os seus processos devidamente mapeados, entender como é que eles funcionam, entender se as especificações estão sendo seguidas tanto do ponto de vista de alvo, quanto do ponto de vista de variabilidade, que é o que a gente conhece como tolerância. Depois que a gente faz isso, depois que você tem esse processo estável, o que a gente tem que fazer? A gente passa para o nível 6. O nível 6 de processo de maturidade seria a parte de automação. Hoje em dia tem uma sigla muito famosa, né, que é HYPE, como diz o Mauro, que é justamente o RPA, Robot Process Automation. Mas pessoal, de novo, o que eu escuto muito? O cara está no nível de maturidade 1. Eu quero que você venha aqui fazer automação no meu processo, porque o processo está ruim, a automação vai melhorar tudo. E daí, pessoal, né, eu explico para os meus alunos assim, negócio de ser bem didático, né? Lembra da tia Maria lá do primeiro grau, que ela explicava para você com laranjinha? 3 laranjinhas mais 4 laranjinhas dão 7 laranjinhas? Eu vou explicar para vocês com cocô. Pessoal, se o seu processo está fazendo cocô e você vai lá e automatiza,
ele vai fazer mais cocô, mais rápido. Porque quem resolve esse problema não é IA, não é automação, é engenharia básica, que é o que o povo esquece. Então tem algumas coisas básicas, super básicas, né? Na minha tese de doutorado, por exemplo, que eu trabalho hoje na parte de análise de decisão multicritério, por onde que eu começo? Eu começo implementando o Lean Six Sigma. E antes de implementar o Lean Six Sigma, eu tenho que ter uma boa base de Kaizen, porque senão eu não tenho a mentalidade que vai me garantir a sustentabilidade desse processo. Então, para a gente conseguir chegar no 7º nível, né, que seria a IA, que seria depois da automação, e pessoal, atente a um detalhe, né, que isso é uma confusão que eu vejo muito grande também. Quando a gente está falando de inteligência artificial, muitas vezes eu tenho o feeling que o pessoal entende que inteligência artificial que está por detrás de um dashboard lindo pulando um monte de número. E pessoal, não conta para ninguém, tá? Na minha vida como consultor, eu vejo um monte de dashboard que não é dashboard, tá? O que é dashboard, pessoal? Dashboard é um quadro de informação que tem que ter KPIs, Key Process Indicators. E via de regra, não tem nada, tem dado no dashboard. Então eu me lembro lá do nosso período no laboratório de teardown lá em Taubaté, Mauro. Imagina se eu tiver que entregar um relatório para o Mauro e falar assim, Mauro, ó, pergunta que você me fez, ó, você pega esse número, divide por esse, multiplica por aquele, daí você soma com esse daqui. Isso não é dashboard, pessoal. Por isso que a gente tem que ter um passo atrás, né, que é a história do storytelling. Isso aí tem que ser básico. E pessoal, o que eu tô contando para vocês aqui é engenharia básica. É o básico do básico. Depois que você tem todo esse processo montado, daí você pode pensar em data science, você pode pensar em colocar inteligência artificial, mas antes que você tenha essa base, é absolutamente impossível. A gente não consegue fazer essa implementação sem que os seus processos estejam funcionando de forma correta. Uma coisa que eu vejo também, que me assusta muito, o Data Science ele veio para substituir o Lean Six Sigma. E do mesmo jeito que alguns anos atrás eu escutava que o Lean Six Sigma tinha vindo para substituir a estatística. E não é, pessoal. As ciências são complementares. Agora, tem uma questão também muito importante que eu vejo. Primeiro que a gente está inundado de termos. Exatamente. Né? Então, você abre qualquer post, você todo dia no seu celular, você recebe coisas, você conversa com gente falando sobre inteligência artificial, sobre tudo. E tem gente vendendo Excel com regressão linear a preço de inteligência artificial. Então, isso aqui é um fórum da indústria. Então, a gente precisa colocar os pingos nos is. Exatamente. Tem muita gente esperta, né, aproveitando todo esse tsunami de IA, ou mesmo de automação e tudo, e vendendo, né, a preço de ouro certas coisas que uma estatística básica faria. Que faria bem. Né? Então, o que você sugere? A indústria precisa do Pareto antes de pensar absolutamente. Em galgar outros caminhos. Então, qual é o caminho da empresa? A empresa precisa investir em treinamento, ou a faculdade já provê tudo que precisa? E depois da faculdade, como é que você vê? Quer dizer, esse trajeto, a gente fala tanto de long life learning, só que eu não vejo long life learning acontecendo de verdade no Gerude, no learning. A gente vê que o cara faz um curso, depois ele procura outro curso. Como é que você vai se manter aprendendo a vida inteira, Éder? Qual é o desafio? E aprendendo de verdade, não fazendo cursos, que pode ser diferente. Fazer cursos e aprender. Sim. Qual é a receita para a pessoa hoje? 2 receitas. Para o jovem, então o cara está na faculdade e está pensando que está indo tudo bem, e às vezes não está. E a segunda, aquele cara que já tem 40 anos, que já virou gestor, que já é um executivo, e como é que ele vai atravessar a ponte do analógico para o digital, do arroz feijão para a inteligência artificial, ou ele vai morrer no meio do caminho e vai ser demitido? Quer dizer,
como é que a gente aprende, o jovem, como é que a gente aprende o maduro, o profissional que já é um executivo? Porque eu vejo que esse executivo, esse líder, que está com 40 e poucos anos e caiu na cabeça dele a inteligência artificial, ele está com o emprego dele vulnerável, se ele não se preparar. Né? E vai ser muito difícil conseguir outro. Né? Então, como é que a gente aprende? Então vamos lá, é uma boa pergunta. Eu não sei te falar se tem uma receita mágica para a gente conseguir resolver o problema, mas assim, de novo, está mais ou menos dentro do contexto aí que eu havia comentado inicialmente. Quando a gente está trabalhando com inteligência artificial, a primeira coisa que a gente precisa ter é domínio dos nossos processos. Se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo aplicar a inteligência artificial. Daí, segunda coisa, na hora que eu tiver domínio em cima dos nossos processos, eu vou mexer na parte estatística da coisa, eu vou manter dados estáveis, eu vou pegar lá as metodologias, né, tipo a metodologia Six Sigma, que tem por objetivo você reduzir variabilidade e aplicar isso daí com as ferramentas novas que o Data Science nos traz, né? O Lean surgiu na década de 50 na Toyota, ele é antigo, ele foi absorvido, né? Foi um casamento que aconteceu na década de 80, final da década de 90 com o Six Sigma, que foi desenvolvido lá na Motorola e foi consagrado na General Electric. E daí o que aconteceu? Só que nessa época a gente tinha, né, aliás, para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo mestrado nessa época, né? Eu me lembro no início dos anos 2000, eu fui fazer uma matéria como ouvinte lá na Engenharia de Computação da Unicamp, que chamava Redes Neurais. Eu achei lindo, mas eu fiquei pensando assim, aonde que a gente vai aplicar esse tipo de coisa? E tinha um problema, pessoal, né? Hoje a gente consegue rodar um monte de coisa em casa, mesmo que seja na nuvem. Só que naquela época você tinha que entrar na fila do computador da Unicamp para você conseguir rodar essas coisas. Então o que acontece? A primeira coisa que eu acho que precisa acontecer é a gente ter uma boa base de ciência. E independente da sua área. E outra coisa, pessoal, né? São duas coisas que eu sempre comento, né? Aliás, 3 coisas que eu sempre comento. Primeira coisa, independente da área que você esteja, não é porque eu sou engenheiro e você é físico e o outro é médico que você não tem que entender de processo. Todo mundo tem que entender de processo. Pessoal, você consegue fazer café sem processo? Pega a cafeteira, abre a cafeteira, coloca o pozinho, fecha, coloca a água, aperta o botãozinho. Não tem como. Então nem café sai. Então isso precisa ser feito. Segunda coisa, você tem que garantir que o café sempre saia bem. Como é que você faz isso? Garantindo as medidas. É a parte de estatística, a parte de controle de variabilidade. Eu posso automatizar tudo isso aí, colocar IA? Posso. Mas se essa parte não estiver devidamente controlada, eu não consigo fazer isso daí. Então eu acho que entender dessa parte de processo... E é assim, né, Mauro? A gente... uma vez eu lembro que eu estava numa reunião com o CEO e o CFO de uma empresa e eu comentei, a gente está entrando no mundo agora que é data-driven. E daí o CEO olhou para mim e falou assim, não, mas espera aí, você está falando que o mundo mudou agora o mundo agora não é mais customer-driven? Eu falei, não, ele é customer-driven. Quem nos paga é o cliente. Inclusive tem... Isso aí é um dos preceitos básicos quando a gente está fazendo em Six Sigma. Voice of the Client. Mas o ponto é que agora a gente é dirigido por dados, não por achismo. E existe, pessoal, muito achismo no mercado. E eu vejo algumas barbaridades. Recentemente, eu estava comentando num dos cursos que eu estava fazendo, aliás, o Renan fez também, um curso de análise de séries temporais e machine learning, que eu estava explicando para o pessoal, né? Então, quando a gente está falando de séries temporais é o mundo real. É o mundo que a indústria usa. E quando você está falando de séries temporais, de você acompanhar ao longo do tempo, o que é uma série temporal? É uma variável que ela muda ao longo do tempo, cronologicamente. Isso daí, pessoal, serve para fazer absolutamente tudo na indústria, que são todos os forecasts possíveis e imagináveis. E o pessoal acha muitas vezes que isso aí só aplica só para finanças. Não é assim. Venda, você precisa fazer planejamento. Compra, você precisa fazer planejamento. Estoque, você precisa fazer planejamento. Tudo a gente faz planejamento.
E daí eu vejo que uma série temporal, né, pegando lá os preceitos do Jenkins Box, que foram os primeiros grandes cientistas, né, matemáticos que desenvolveram trabalhos em cima disso, que culminou no modelo chamado SARIMA. Eles estavam falando, né, uma série temporal, ela tem uma coisa que chama trend, né, que seria a tendência, seria a média para ver se está subindo, se está descendo, se está instável ao longo do tempo. Você tem um segundo componente que se chama ciclicidade, que é um comportamento maluco que ele se repete num determinado intervalo de tempo, e se isso bater com o ano, se chama sazonalidade. E daí você tem um treco lá que em inglês o pessoal chama de white noise, ruído branco, erro, variabilidade. E a gente tem esses 3 componentes. E daí você vê um modelo ARIMA maravilhoso, que ele tem uma parte dele que ele tem por objetivo você conseguir prever através do passado, do presente. Daqui a pouco eu vou jogar o demônio de Laplace na história também. Outro componente, ele fala a respeito das médias móveis, e a soma desses dois deu um modelo que se chama ARIMA. Daí você empregando a parte matemática para você ter o controle da sazonalidade, apareceu o S, né, de sazonality, e virou o modelo SARIMA. E tudo isso daí é o que a gente precisa usar, por exemplo, para fazer um forecast bom na indústria. Só que o que o pessoal faz, pessoal? O pessoal usa um método que eu chamo de dadocídio. Eles pegam os dados dos últimos 6 meses, tiram um monte de média lá e daí projetam uma reta para frente. Depois eles nunca sabem por que o bendito forecast não dá certo. Então, a primeira regra do Long Life Learning é, se eu sou engenheiro mecânico, eu tenho que entender da parte mecânica. Se eu sou engenheiro químico, eu preciso entender da química. Quer dizer, o processo... Processualmente. Eu preciso entender o processo. Perfeito. Então, não adianta o jovem engenheiro cursando a graduação se encantar com a inteligência artificial, e falar assim, eu posso esquecer resistência dos materiais, eu posso esquecer cálculo de... Não vai ter jeito. Não vai rolar. Eu vou ter que conhecer a minha área, vou ter que conhecer os meus processos. Então esse é o primeiro. Segundo, qual que é o segundo área que o cara tem que se envolver para Long Life Learning? Então eu vou falar eu sou dinossauro na área, né? Eu falaria estatística, mas hoje vamos seguir, né? Aliás, eu sou orientador do curso de Data Science da USP também. Vamos falar de Data Science. Eu preciso entender de dados, pessoal. E eu preciso entender dessas ferramentas novas, que inclusive é o tema da palestra, né? O que é Machine Learning? O que é inteligência artificial? O que é IA generativa? Então, isso daí é a segunda etapa que o pessoal precisa entender. Pessoal, a gente tem, né, vamos começar pelo Data Science, né? O que é o Data Science? Eles juntaram uma parte da matemática chamada estatística, e pessoal, a gente tem que encarar a estatística como sendo a ferramenta da matemática que tem por objetivo permitir você a fazer manipulação da incerteza do seu mundo real. Né, Mauro? Não conta nada para ninguém, né, Mauro? Mas o mundo é quântico e estocástico, né? E a física tá bombando agora, justificando isso. E daí, inclusive, pessoal, isso aí contradiz... Agora eu vou jogar o demônio do Laplace no Maurão. Isso aí contradiz um modelo, né, que era a hipótese do matemático Laplace, que ele era o papa do determinismo, falando o seguinte: olha, se eu conhecer todas as informações de todas as partículas do universo num determinado momento para trás, eu vou conseguir prever, por mecanicismo, que ele era fã do Newton, tudo o que vai acontecer no futuro. E isso é uma falácia, pessoal, isso é uma tremenda bobagem. Um cientista que eu acompanho muito em função das pesquisas que eu desenvolvo é o Miguel Nicoleles, né? Vou falar do Miguel Nicoleles de novo. E ele comenta o seguinte: vamos tentar fazer uma simulação do processo evolutivo? Então, há 1 bilhão de anos atrás, a gente era somente células aqui no nosso planeta. Então, eram organismos unicelulares. Esses organismos unicelulares, eles ficaram nesse período de 2 bilhões de anos até chegar nesse evento, trabalhando única e exclusivamente sozinhos
no modelo de organização que seria um modelo não colaborativo, mas competitivo. E daí 1 bilhão de anos atrás aconteceu algum evento que eu brinco com meus alunos lá que a célula deu a mão pro célulo e eles se fundiram num ser bicelular, depois tricelular, depois policelular e 1 bilhão de anos depois a gente está aqui. Nós somos formados por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de células. E daí o que acontece? A gente precisa dentro desse contexto conseguir entender o meu processo, eu preciso conseguir entender a minha estatística e depois eu preciso trazer algumas ferramentas que daí são especificamente de Data Science, que é a parte de Machine Learning e Deep Learning, para a gente conseguir dar velocidade para isso. A inteligência artificial é uma parte da engenharia de computação, ou da ciência da computação, que ela trabalha com a parte de algoritmos. A inteligência artificial, pessoal, inclusive, né, ao contrário do que a maioria do pessoal fala, não é uma coisa nova. Ela surgiu, o conceito de inteligência artificial surgiu com Alan Turing em 1950. E daí o termo inteligência artificial, ele surgiu em 1955 num paper do Rochester, do Shannon e mais outros dois que eu não me recordo, que eram os grandes quatro gênios do mundo da computação. E nesse período, o que aconteceu? A ideia era vender isso daí para o governo, né, que era a história, inclusive, do filme do Alan Turing, que eles precisavam desenvolver uma máquina inteligente para conseguir quebrar a criptografia de uma máquina chamada Enigma que os alemães faziam. E era um negócio altamente complexo. Então, numa grande sacada de marketing, eles criaram o termo. Eu concordo em gênero, número e grau com o Miguel Nicoleles nisso. Eles criaram esse termo inteligência artificial. O que eles fizeram com isso? Eles começaram a usar inicialmente dois tipos de aprendizado. O primeiro aprendizado que surgiu foi chamado aprendizado por conhecimento. Inclusive, vocês comentaram na última palestra do Deep Blue. O Deep Blue, em 1996, foi um supercomputador desenvolvido pela IBM com um super programa de xadrez e tinha por objetivo ganhar do Kasparov. Eu não sou especialista em xadrez, mas até onde eu sei, o Kasparov continua sendo o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Em 1996, o Kasparov conseguiu ganhar e declarou: eu sou o último grão-mestre, né, que é o título mais alto, que eu vou conseguir ganhar de uma máquina. Em 97, houveram várias melhorias em termos de software e em termos de hardware, e o Kasparov perdeu. E tem esse detalhe, né? Só que esse tipo de aprendizagem, o Deep Blue, ele não aprendia com os erros do Kasparov. Então é como, por exemplo, você chamar um médico, um programador do lado e codificar, tem dor de barriga, o que precisa fazer? Não, if dor de barriga, então é código puro. Daí teve uma segunda ideia. A segunda ideia foi aprendizado por estatística, que tem um nome bonito, Machine Learning, mas é aprendizado por estatística. Você faz um monte de análise dos dados com o objetivo de você reconhecer padrões. Pessoal, eu vou usar um termo aqui que não tá exatamente correto, mas para fins de didática, o problema é que a capacidade cognitiva que um computador com machine learning tem é muito maior que a gente. A gente consegue enxergar um padrão de dados sem registros? Tranquilamente. E em 5 trilhões de registros? A gente não enxerga. Então, o machine learning, ele dá essa velocidade, essa amplitude que precisa para todos esses métodos. Então, para o futuro engenheiro ou para o pessoal que já está na liderança ou já está na indústria, então vamos coletar aqui. Primeiro, ele não pode desistir da engenharia. Ele tem que continuar entendendo. Tem que continuar entendendo a resistência dos materiais, tem que continuar conhecendo o eletromagnetismo, enfim. Ele continua sendo engenheiro. Depois ele tem que aprender que agora nós temos uma coisa que nós nunca tivemos na história do planeta tanto à disposição, que são dados. Hoje nós temos dados.
a gente falava de IoT, enfim, a gente consegue capturar dados. Então, essa é outra coisa. Outra coisa que um aprendizado desse pessoal é, esses dados vão ser tratados. E antes de ficar enamorado por termos como inteligência artificial, machine learning, esse namoro deve começar ali pela estatística. Exatamente. Desvio padrão, média, mediana e coisas desse tipo. Né? Inclusive, Mauro, o que acontece? Né? É um negócio que eu escuto muito. Né? Eu tenho um colega, né? Aliás, eu e o mestre Benito temos um colega que é o Hugo Venturini, que toda vez que eu falo isso daí, o Hugo até torce a boca, né? Não, meus dados estão bons, eu fiz ETL nos dados. Pessoal, então, ETL, pessoal, é uma sigla que significa que você vai fazer extração, daí você vai fazer transformação, seja lá o que for. Você vai transformar dado categórico em dado dicotômico, você vai fazer limpeza da base de dados, você vai reduzir problemas de normalização e depois você vai fazer o carregamento. Mas isso, pessoal, não é validação estatística. Validação estatística não tem nada a ver com isso. E se você pegar uma base de dados, né, que a gente carinhosamente chama lá no jargão de data science de podre, você não consegue tirar conclusão absolutamente nenhuma. Por quê? Porque os objetivos das ferramentas estatísticas da parte de inteligência artificial, elas têm por objetivo você reconhecer padrão. De novo, pessoal, é a história do cocô. Se a base de dados está cheia de problemas, você não tem como usar para você fazer previsão. Na hora que você está fazendo uma previsão, além das técnicas certas, então, por exemplo, eu quero fazer um forecast, eu vou usar análise de séries temporais e previsão com machine learning ou com redes neurais, eu preciso ter uma base de dados boa. Esse é o ponto. Então, a gente já está sumarizando. Preciso entender de engenharia, preciso entender de dados, preciso saber o que eu faço com dados, preciso saber de estatística. Se eu tiver esses três, acabou? Qual é o próximo passo, então, para o profissional resistir no mercado, para o pessoal crescer no mercado, para o jovem que está chegando hoje na faculdade, saindo da faculdade, que mais ele precisa saber, Éder? Mauro, eu diria o seguinte, ó, eu vou dividir a resposta em duas frentes. Primeira, hard skills. Você precisa continuar se atualizando em relação à tecnologia. Pessoal, eu me lembro, quando eu fiz, né, eu já tô categorizado como tiozão sênior, né? Quando eu fiz colégio, quando eu fiz primário, o Google chamava Barça. Então, o Google foi um avanço assim gigantesco. Eu lembro que o pessoal perguntava para mim: nossa, que legal, você fez mestrado faz quase 25 anos, né? Que rede que você usava para fazer pesquisa? A biblioteca da Unicamp? Física. Daí depois, no finalzinho do mestrado, começo do doutorado, eu já tinha acesso à intranet. Então, essa parte de você se adequar às novas tecnologias é um negócio extremamente importante que você não pode se tornar obsoleto. E a segunda coisa, mano, que eu acho que é muito importante é a parte de soft skills. Porque a gente está com um problema sério, porque o que está acontecendo? E a gente está vendo isso daí acontecendo. Eu converso, e pessoal, eu vejo isso daí em grandes faculdades acontecendo. Eu entro na sala e falo, pessoal, bom dia. Pessoal, levanta a mão aí, quem sabe fazer na mão extração de raiz quadrada? É isso aí que eu vejo, ó, exatamente isso. Às vezes você olha, né, o cara tem um óculos fundo de garrafa, ele levanta a mão, não, eu sei, inclusive eu sei fazer o algoritmo para prever se o número é primo ou não, enfim. Pessoal, a gente tem um problema, principalmente com o que a gente viu aí em função do chat GPT na pandemia e o processo em si de isolamento que a gente percebeu, que a gente está tendo uma degradação das funções cognitivas. Então a gente está tendo mais dificuldade de se relacionar, a forma do relacionamento se mudou, e mais do que isso daí, né? A gente está perdendo alguns valores como a empatia. Nossa, mas o que empatia tem a ver com inteligência artificial? Então, pessoal, outro comentário que o Nicoleles faz, né? Pessoal, a inteligência artificial vai superar o ser humano? E ó, aqui tem profissionais de TI.
Você tá muito super preocupado com isso daí, pessoal. Daí você monta lá sua super rede neural recursiva para fazer detecção de imagem. E ele fala que o gato é cachorro. Não vai conseguir, pessoal. Você não vai conseguir ser superado através de uma criação sua. E a gente tem ainda um outro problema. A inteligência artificial surgiu com o objetivo de você reconhecer dados. O cérebro não evoluiu com o objetivo de reconhecer dados. O cérebro evoluiu de forma cognitiva para conseguir levantar os principais fatores ambientais que fizessem com que a sobrevivência fosse garantida. Por isso nós estamos aqui. Então isso aí é uma diferença fundamental. Outra coisa, outro grande problema que a gente tem, que é a perda dos comportamentos naturais. Por quê? A inteligência artificial, pessoal, ela é digital. Isso é um jeito bonito de falar 0 ou 1. Preto ou branco, claro ou escuro, vermelho ou azul. E nós não somos digitais, nós somos analógicos. E sabe o que isso significa, pessoal? Que entre o 0 e o 1 tem um monte de coisa. Nós somos, né, o que a ciência chama de teoria fuzzy, na qual, lembra aquela historinha que a gente escutava lá, o eixo dos números reais são formados por pontos infinitamente pequenos, que são os números blá blá blá. Então, não é mais verdade. O fuzzy, o número virou uma nuvem. E entre uma nuvenzinha e outra tem uma conexão. Isso é o fuzzy. Que é a história, pessoal. Eu queria que você regulasse um pouco melhor o ar-condicionado aqui, porque ele tá frio, tá? Mas eu não quero muito, muito frio. Eu quero um frio morno. Esse tipo de coisa são só propriedades de seres vivos. E outra coisa, né? Do jeito que a gente entende e do jeito que a neurociência está tentando chegar hoje, a capacidade de inteligência, ela só diz respeito a modelos vivos. Porque, na verdade, quando a gente está falando de inteligência artificial, e por isso que ele fala que não é nem inteligente, muito menos artificial, que a gente está simplesmente trabalhando um algoritmo. Então isso não é inteligência. E ela não é artificial também, porque fomos nós que criamos a inteligência. Quem está por detrás de tudo é a gente. Por isso, pessoal, que criar, imaginar e ter insight, a inteligência artificial nunca vai conseguir. Porque isso aí precisa de um cérebro biológico. Como é que a gente treina isso? Porque agora, na hora de você falar assim, eu preciso de um engenheiro que entenda de processos, é fácil, relativamente fácil. Eu preciso de um engenheiro que entenda de dados, eu preciso de um engenheiro que entenda de estatística. Aí você faz o curso, Agora, como é que você desenvolve soft skills na universidade? É possível desenvolver soft skill na universidade? Ou a gente vai ter que esperar o cara bater com a cabeça na parede durante a vida profissional e aí ele vai aprendendo e aí vai ter um tempo para maturar? Como é que você vê essa última etapa do engenheiro perfeito? Então tá bom. Mauro, eu vou responder que nem inteligência artificial essa sua pergunta. Eu vou pegar dados. Pessoal, vamos lá. Então, há 3,8 bilhões de anos atrás só tinha seres unicelulares. 2,8 bilhões de anos atrás, que dava 1 bilhão de anos, a gente mudou a forma de agir. A gente passou de um modelo competitivo para um modelo colaborativo. E, pessoal, o modelo colaborativo é melhor. Ah, não, veja bem, eu não concordo com o que você está falando. Eu tenho 1 bilhão de anos de dados para falar para vocês que o modelo é melhor. E vocês estão aqui, estão comprovando o que eu estou falando. Então, o que acontece? A gente precisa ter mais atividades que envolvem trabalho colaborativo. E, pessoal, não precisa ir longe, Mauro. Isso está no cerne do Kaizen. Está no cerne do 5S, né? Seiri, Seitou, Seisou, Seiketsu, Shitsuki. E Shitsuki não é senso de disciplina só. É senso de disciplina com trabalho colaborativo. Eu tive uma oportunidade no período que eu estava nos Estados Unidos de fazer um curso na Universidade de Michigan com um professor japonês. E o que ele comentou de cara? Ele falou, olha, o Deming foi um gênio. O Deming é o pai da qualidade. O Deming trouxe o conhecimento do Oriente para o Ocidente. Só que ele traduziu um monte de coisa errada. Ele não conhecia o idioma
com a profundidade que precisava. Então, por exemplo, o Shitsuki não é só senso de disciplina, é senso de disciplina no sentido de trabalho colaborativo. Pessoal, como que chama um conjunto de células que não trabalha de forma colaborativa no seu organismo? Câncer. O que você faz? Corta, queima, costura, faz químio? Não pode existir. Então todos têm que trabalhar de forma colaborativa. Eu acho que isso daí, Mauro, é o grande gatilho para a gente conseguir fazer desenvolvimento de soft skills e efetivos. Porque eu vejo um monte de tentativa de soft skill lindo, por exemplo, de aumentar a interação, aumentar a comunicação entre os jovens e acaba saindo num grupo que está conversando via WhatsApp. Então eu acho que isso daí é a grande saída. Como que a gente faz ambientes colaborativos em pesquisa de ponta? Porque está todo mundo querendo chegar na frente. Então hoje você tem internet, tem a IA do Copilot, você tem a IA do ChatGPT, que é um pouco diferente, você tem do Gemini, você tem Llama, e todo mundo competindo assim agressivamente. Como é que um ambiente desse, que ensina todos os jovens, ensina todas as startups serem assim, competitivas ao extremo, como é que a gente chega para eles e fala assim, bom, agora nós vamos ter que trabalhar de forma colaborativa? Como é que surge esse colaborativo? Eu acho que essa pergunta coroa a nossa discussão hoje. A gente já está chegando ao final. Então, como é que a gente cria o trabalho colaborativo num ambiente tão árido que a gente tem? Mauro, vamos lá. Inclusive, você esqueceu de falar para mim da minha IA que eu mais uso, a Perplexity, que é acadêmica. Bom, vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou dar 2 grandes exemplos para vocês de projetos. Aliás, vou dar 3 grandes exemplos, 3 maiores projetos que a humanidade já fez. O primeiro projeto, o projeto Manhattan, o maior em termos de complexidade, de tamanho. O segundo foi o projeto Apollo. E o terceiro projeto chama-se James Webb, que ele é formado por uma quantidade absurda de pessoas trabalhando de forma colaborativa. O ser humano precisa começar a entender, e inclusive a ter certas preocupações com o nosso planeta, que a gente precisa parar de se isolar e de competir e viver num mundo de forma que ele seja mais colaborativo. E pessoal, ser colaborativo não é ser bonzinho, não é ser lindo, é garantir que a gente tenha a sobrevivência da espécie, que foi exatamente o que aconteceu lá atrás, há 1 bilhão de anos atrás, lá na minha historinha, para que a gente chegasse até aqui. E pessoal, olha o que a gente consegue fazer, pessoal. Dá para comparar, pessoal, dá para a gente falar que a ameba é melhor, que nós somos melhores que a ameba? Não dá, pessoal, não dá para comparar. Dá para falar que uma Ferrari é muito melhor que o Fusca? Não dá para comparar. E é justamente como que a gente conseguiu atingir esses resultados. Nós conseguimos atingir esses resultados através de modelos colaborativos. Então a gente tem que chegar num denominador comum, do mesmo jeito, Mauro, por exemplo, que a gente passou da era feudal, né, que o objetivo era ter terra, para o modelo que foi o modelo industrial, que é ter dinheiro. Agora a gente está indo para informação e a gente está chegando no modelo agora que a gente não sabe exatamente como é que vai chamar, né? Dados, IA e coisas do tipo. Então eu acho que a grande saída é a gente pensar nessas questões fundamentais e garantir a manutenção do nosso planeta e do ser humano. Eu acho que a gente termina nessa nossa discussão em alto nível, né? Porque a gente passou pelo todo mundo, passou pelo mundo material. Aí a gente trouxe o Laplace para conversar com a gente. A gente discutiu que o determinismo não vai levar a gente a alguma coisa, que a gente sempre vai ter que trabalhar com a estatística, com a variabilidade, e assim que é o mundo. E termina no seguinte: se a gente não der as mãos, se a gente não colaborar, se a pesquisa não for colaborativa, também a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Certamente. É com isso que eu agradeço sua vinda aqui hoje. A honra foi super toda bacana. Mais tarde tem mais apresentações com você, vai ser um prazer. E agradeço todo mundo que está aqui presencialmente assistindo e aqueles que vão consumir esse conhecimento através do vídeo gravado. Muito obrigado pela conexão, dê o like. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.